Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa segunda temporada queremos trabalhar sobre alguns aspectos relacionados à vida interior. E não gostaria de ser tão teórico, sabe? Pegar os estudos de Garrigou Lagrange ou de Antônio Royo Marin, ou ainda da grande Santa Teresa d'Ávila e os princípios espirituais carmelitanos de São João da Cruz. Eu queria algo mais prático, algo mais simples, sabe? Algo que a gente pudesse aplicar na nossa vida e termos um bom senso para termos uma boa vida interior. Certamente, esses pequenos áudios, acredito, não tem como a gente atingir os altos graus da contemplação. Felizmente, isso exige tempo, experiência e muito mais, uma graça positiva de Deus e a fidelidade do homem. Mas, através dessas pequenas meditações, a gente pode crescer e melhorar aquilo que é muito caduco ou inerte, que é a vida interior de muitas pessoas, não é? Como ter uma vida interior marcada por uma rotina tão cheia? Talvez esse seja o grande ponto, né? Faz lembrar de São Padre Pio, que uma vez uma pessoa perguntou para ele: Padre Pio, eu não sei rezar. E ele perguntou: minha filha, você tem coração? E ela disse: sim. Então você sabe rezar, porque para rezar não precisa saber tanto, basta ter um coração. Isso é verdade, meus irmãos. Às vezes nós temos uma concepção de espiritualidade como algo muito elevado, como algo reservado para os padres ou freiras, para aqueles que têm muito tempo, não é? Eu acredito que não é bem isso a imagem que o próprio Jesus tinha da oração. Nós vemos Jesus totalmente atribulado e cercado sempre pelos seus apóstolos, pelas pessoas, mas ao mesmo tempo vemos que ele tinha vida de oração porque ele se recolhia várias vezes. Especialmente o Evangelho de Lucas traz-nos diversos relatos de como Jesus reservava um momento para a oração. Então eu queria começar pelo mais básico e o mais simples. O que é a vida interior? O que é a espiritualidade? Poderíamos dizer que a espiritualidade ela é como se fosse a coluna vertebral da nossa própria vida. Se nós lermos com bem atenção o Evangelho, nós vamos notar que diante de Jesus não existe nenhum ateu. Veja, não estou dizendo que não existam ateus de fato no mundo hoje, pessoas que não acreditam em Deus. Mas diante de Jesus não existem ateus. Existem pessoas que têm outros deuses. Pode ser que o Deus daquela pessoa seja seu dinheiro, seu umbigo, ou seja, sua vontade de comer, sua vontade de se reproduzir. Diante de Jesus, não existem ateus. Então, a grande pergunta que Jesus faz e que é o eixo norteador da vida da espiritualidade é: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque a espiritualidade ela é como a coluna vertebral a sustentar todos os órgãos, porque sustentam os ossos e os ossos dão estabilidade ao corpo humano. Então, se eu tenho uma espiritualidade verdadeiramente cristocêntrica, voltada para Cristo, então Jesus, ele é o centro da minha vida, poderíamos dizer o meu centro de massa, que a minha coluna vertebral se estrutura ali. Mas se por outro lado, Jesus não é o centro da minha vida, se por outro lado, Jesus não é o mais importante que eu tenho, mas ele é um adereço na minha vida, então eu tenho até uma espiritualidade, mas ela não é cristocêntrica. E é necessário fazermos uma boa reflexão para saber onde está centrado a minha espiritualidade. Entendam, estou usando o termo espiritualidade não como vida de oração, porque eu nunca vi ninguém ter uma vida de oração direcionada ao dinheiro, uma vida de oração direcionada ao prazer, uma vida de oração direcionada ao poder, às posses, né? Às influências que você pode exercer ainda nesse mundo. Não. A espiritualidade como eixo vital. A espiritualidade como aquilo que move o mais fundo do meu coração, as minhas atitudes mais íntimas. Para isso é necessário ver onde está o meu tesouro. Colocar o meu tesouro, a minha vida em Cristo, exige de mim uma mudança de postura extremamente radical. Radical porque as minhas ideologias, as minhas ideias e as minhas concepções não são os mais importantes. Elas, a partir do momento em que eu entendo que a minha espiritualidade é cristocêntrica, Jesus é meu centro de massa, quer dizer que tudo aquilo que eu jogo, entendam, a metáfora com a física, né? Jesus como meu centro de massa, como meu centro de gravidade, tudo aquilo que eu jogo tenderá um dia a parar em Cristo. E claro que isso vai ser sempre uma tensão dentro de nós,
Porque vão existir diversas áreas da minha vida que parecem me afastar de Cristo. O meu trabalho, o meu estudo, os meus relacionamentos, que constantemente tendem a roubar esse espaço de Cristo. Então, é preciso um sério exame de consciência para colocarmos, por assim dizer, os pingos nos is. De fato, Deus, Ele é o mais importante da minha vida, é Cristo. Ele é o centro de gravidade por onde gravitam a minha existência, a minha história, o meu pensamento, as minhas ideias ou não. Eu tenho ideologias, eu tenho modos de pensar que Cristo tem que se submeter ao meu modo de pensar, ao meu modo de ver. Talvez seja mais latente em exemplos concretos. Quando temos aquele pensamento muito recorrente, e infelizmente escutamos muitos católicos falarem isso, escutamos muitos católicos falarem isso, a igreja devia mudar, os tempos são outros, a cultura é outra. Se pensava assim antigamente, mas hoje já não é tanto assim. Queremos então definir por nós mesmos qual é o centro das coisas. Não, meus irmãos. Um coração que tem em Cristo o seu centro de gravidade, essa coluna vertebral, ela, por assim dizer, deixa com que Jesus seja o modelador das suas próprias opiniões. Para isso é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, um sentimento religioso de submissão a Deus. Não aquele pieguismo, de escrupuloso até, de achar, não, minha vida toda está sobre o jugo de Deus e aí estou sempre preocupado em estar errado, em estar pecando, Claro, o pecado sempre deve ser para nós uma atenção interior, mas o que eu quero dizer é que, antes de tudo, colocar Jesus no centro da nossa vida, como aquela boa semente, como aquela grande semente, que plantada no meio de um jardim, não permite que outras sementes cresçam ao seu redor. Se olharmos, por exemplo, para uma mangueira, não precisa fazer muito esforço. Vejamos, a mangueira por si só, pela sua sombra e pelo produto químico que ela libera no solo, ela começa a matar aquelas plantinhas, aquelas ervas daninhas ao seu redor. Então, antes de falarmos sobre a vida interior, da luta do pecado, é preciso, sem dúvida alguma, plantarmos esse grande amor de Deus no nosso coração e assim permitir com que Ele tome espaço dessas pequenas picuinhas que acabam existindo dentro da nossa história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.